Eu já estou na clínica Respirar com o Dr. Igor Neri, pneumologista. Sempre quando nós falamos a respeito de respiração, problemas de pulmão, alguma coisa, Dr. Igor Neri. Então, sempre vem em mente ele, porque ele faz parte do programa da Tamires desde que começou. Completamos 13 anos, dia 9 de outubro. Logo na sequência, recebemos nosso prêmio, né? Do melhor programa de variedades de notícias, informações. E é isso. Hoje eu estou aqui por este motivo. Narguilho, a narguilho, como vocês queiram entender, porque tem muita gente que fala narguilho e outras coisas. Mas faleceu uma menina recentemente em Campo Grande por motivo dessa droga, que eu falo que é uma droga. Eu tenho uma raiva disso que vocês nem sabem. Se eu passo na frente de uma residência que tem lá uns 4 ou 5 numa rodinha fumando narguilho, aquilo me incomoda. E agora pertinho de casa abriu, né? O recanto do narguilho. Então, gente, é demais. Cigarro eletrônico, muita gente fala assim, eu fumo cigarro eletrônico porque ele faz bem menos mal do que o comum. Será? 2 situações para essa criatura falar para a gente neste dia, porque ele, como pneumologista, uma pessoa bem informada, que viaja muito, muitos congressos, ele sabe. Então nós vamos saber então com o doutor Igor. O médico responde. Oi? Muitíssimo obrigado. Você é um anjo na vida de todos nós. Obrigada. Sempre. Eu imagino assim quantas milhares de pessoas você já melhorou a vida ou até salvou a vida delas. Parabéns. Amém. E eu fico muito honrado e tenho muita gratidão por todas as vezes que você me deixa participar desse seu caminho de ajudar pessoas. Muito Tem grato. como, tu faz parte. Muito grato mesmo. Eu não consigo largar. Ele é o pneumologista do programa e não adianta. Muito grato mesmo. Tamires, olha, você sabe, vamos falar primeiro do cigarro eletrônico? A teoria do negócio é até interessante. Se você for ver, parece que todo mundo que ganhar muito dinheiro faz uma teoria interessante porque é mais fácil enganar as pessoas. E a teoria do cigarro eletrônico, ela é exatamente essa. A venda, o marketing dele, olha, isso aqui é mais seguro. É muito mais seguro do que você fumar. Então, larga o seu cigarro convencional e vem para o cigarro eletrônico que é mais seguro. Esse é o marketing dele. Tá. Só que isso não tem um fundamento no sentido de porque não existe nenhuma fábrica de cigarro eletrônico que segue alguma norma conhecida pela ciência para fazer aquele equipamento e aonde está a nicotina. Eu vou te explicar mais ou menos como que funciona um cigarro eletrônico. Ele tem uma parte que é a nicotina líquida, uma parte que é um aquecedor e uma parte que é o que dispara a chama para aquecer. Então ele faz aquela nicotina líquida vaporizar e a pessoa respira o vapor da nicotina líquida. Aonde que é a teoria legal disso daí? Bom, no cigarro convencional tem as folhas do tabaco. Na hora que você acende, aquilo entra em combustão, então gera uma fumaça da combustão da folha, que libera quase 7.000 substâncias diferentes, onde existem milhares que causam câncer, milhares que destroem, fazem o enfisema e bronquite, que é o atual DPOC. Então existe uma infinidade de substâncias que são liberadas, uma delas é a nicotina. Uma dessas 7.000. E a nicotina que vai ao cérebro e se liga nas células cerebrais, nos neurônios, fazendo um estímulo para liberar dopamina, serotonina e geração de prazer. Que é o que faz nos dois, porque lá no cigarro eletrônico vai só liberar a nicotina. Não tem a combustão da folha, então não tem essas 7.000. Então, teoricamente, é legal. Olha, para aquela pessoa que quer largar o cigarro convencional, ela continua usando o de nicotina pura e vai fazer como você usa o adesivo. A goma de mascar, que tem só a nicotina, vai baixando de dose para tirar a sensibilidade e o desejo da célula cerebral em querer avidamente aquela nicotina. Deu para entender esse jogo? É interessante. Porém, não tem nenhuma fábrica aonde a ciência tenha, tanto que eles não são legalizados nem no Brasil. A Anvisa não deixa vender, apesar que vende. Brasileiro.
Porque não existe um controle do que tem dentro da nicotina líquida, do que tem mais ali dentro. Então tem substâncias que são altamente agressivas para o pulmão, muito mais agressivas, por exemplo, para causar fibrose pulmonar, insuficiência respiratória, agressão para quem tem asma, porque teoricamente era para ter a nicotina líquida, mas não é. Agora então que eles têm cigarro eletrônico com vários aromas, o que eles usam, porque isso tudo é sintético, isso tudo obviamente não é natural. Então essas substâncias não tem nenhum trabalho científico mostrando que inalar esses produtos que geram aromas não vão fazer lesão dentro do pulmão. Então existe uma gama de doenças que a ciência está tomando consciência dela agora. Tanto para nível agudo daquela pessoa que começou a fumar ou hoje ou alguns dias, mas aquele também que está fumando há 6 meses, 1 ano. Então existe uma gama de doenças que está acometendo vários desses grupos de dependentes de cigarro eletrônico, porque onde está a nicotina, existe dependência. Existem trabalhos científicos, por exemplo, que mostram quem fuma cigarro convencional e usa crack e está na penitenciária, é mais fácil ele largar o crack por não ter acesso do que largar o cigarro convencional. A maioria dos que estão na penitenciária e fumavam cigarro continuam fumando. Vários que fumavam crack conseguiram largar. Então, o vício pelo cigarro convencional, ele tem um poder brutal. Mas não é por causa das 6.999 substâncias da queima do tabaco. É por causa da nicotina. O potencial de geração de dependência e de causar síndrome de abstinência, que é o pavor de quem fuma, é muito grande. Então ele parou de fumar, a geração da síndrome de abstinência, o mal-estar, dor de cabeça, náusea, aquele desconforto, além do não estar produzindo a dopamina e serotonina que gera prazer para ele acordar de manhã e ter a vida dele, trabalhar, fazer as conquistas, namorar, porque ele já tem menos serotonina. Então já é uma doença. O cara que fuma, ele tem uma doença, ele precisa de ajuda para largar e para manter. Por isso que tem um percentual que não é pequeno que para de fumar e volta. Para de fumar pelos caminhos certos. Então, se você está usando cigarro eletrônico com o intuito ou a sua desculpa para parar de fumar, porque ali tem a nicotina e você não está usando a combustão, não é por aí. É usar remédios para o seu cérebro não querer a nicotina e fazer nicotina por adesivo que tem dose controlada. Na hora em que ele usa no cigarro eletrônico, ele não tem dose de nicotina controlada. Ele não sabe quanto de nicotina tem na ampola, ele não sabe quanto de nicotina ele vai inalar por cada cigarro, por cada sessão que eles chamam, e ele não tem limite de quantas sessões ele vai fazer por dia. Totalmente diferente. Então isso acaba com a desculpa de estou usando o cigarro eletrônico para parar de fumar, porque na hora em que você coloca o adesivo, que também é nicotina, que vai lá no cérebro para em doses decrescentes desensibilizar o neurônio, para ir tirando ele da dependência sem ir fazendo a síndrome de abstinência, ali é controlado. Você sabe quantas miligramas você está colocando na sua pele por dia. Na hora que você vai fumar o cigarro eletrônico, você não tem esse limite. Você pode ir de uma quantidade muito pequena a dose de intoxicação por nicotina e morte súbita por parada cardíaca. Não tem esse lastro. Fica na mão do indivíduo fazer isso. E mesmo que ele faça algum tipo de restrição, ele não sabe quanto de nicotina tem na ampolinha de nicotina líquida que vai vaporizar. E pior ainda, ele não sabe o que tem ali dentro, além da própria nicotina, supondo que seja, porque tem agora ampolas que são de óleo de maconha. Meu Deus. Então o que acontece? No óleo de maconha, então também na forma líquida, colocou ali, ele vaporiza o óleo de maconha. E ele então está lá no baseado, não está saindo fumaça, ninguém cheira, ninguém sente nada. Esse é um outro ponto extremamente importante para você que é pai, mãe, avô, cuida de alguém que tenha menos idade. Porque os cigarros eletrônicos, existem alguns formatos que para nós que não estamos nesse meio, passa batido, parece até às vezes um pendrive.
e não sai o odor do cigarro. Então você vai lá e está sempre de olho se o seu filho está fumando, procurando o cigarro convencional, e ele está usando um cigarro eletrônico e tem ali na mochilinha dele um aparelho que você olha e você acha até que é um pendrive, ou uma canetinha dessas marca-texto mais diferentinha. E é um cigarro eletrônico e ele vai lá no banheiro, dá as baforadas dele, você entra no banheiro e não percebe, porque não tem a combustão. Diferente do cigarro que você entrou e você já... Opa! Ô filho, vem cá, o que você está acontecendo aqui? Não tem. Então tem que ficar de olho até nisso daí. Aquele aparelhinho que você acha lá que é uma pendrive, uma canetinha, fica esperto que pode ser um cigarro eletrônico e você não está sabendo. Terrível, né? Outra coisa. Como a idade que os jovens, estou falando 10, 11, 12 anos, estão usando o cigarro eletrônico, não estou dizendo que eles não usam o cigarro convencional, mas no cigarro eletrônico, o que acontece? Você vai ter um percentual, vamos imaginar assim, 100 crianças entre 10 e 13, 14 anos, 100 crianças. A população em geral, você vai ter de 25 a 30% de asmáticos. Então, se dessas 100 crianças, 30 são asmáticas e usam cigarro eletrônico, a possibilidade delas fazerem crise de asma severa, crise aguda grave, que para em UTI ou põe a vida em risco, é muito alta. Sem falar naquele grupo de crianças que tem asma, que você está comprando o remédio, está levando no médico pneumologista para tratar e ele não consegue melhorar, exatamente porque está fumando cigarro eletrônico, está lá usando o remédio que o pneumologista dá para tratar a asma dele, mas ele não controla. E ninguém descobre por quê. Porque ele não controla, ele está sempre em crise, interna, piora, vai de madrugada, vai no UPA, nebuliza, não consegue controlar, o médico sobe dose, não consegue. Virou, mexeu, ele está lá dando a baforada no cigarrinho eletrônico e ninguém consegue nem perceber que isso está acontecendo. Meu Deus, gente, é mais grave do que eu pensava, o tal do cigarro eletrônico. Vamos partir para o nosso narguilé ou narguilé? Tem gente, eu também vou por esse caminho. Narguilé, vamos lá. O narguilé, ele já é do cigarro de combustão, aquele que eles colocam naquele aparelhinho, o cigarro, o fumo, o tabaco, e também acrescentam para fazer esse estilo odores, os mais variados odores. Para dar odor é algo sintético. Então é algo que foi feito num laboratório, talvez aqui da esquina, que você não sabe nem o que foi feito, qual é a mistura que colocou lá, junto com o tabaco que vai gerar combustão. Por isso que você, na hora que ele dá a baforada lá, você vê sair a fumaça, porque há queima do tabaco. Só que como ele é altamente concentrado, o que acontece é que eles chamam de sessão, para uma sessão onde aquele grupo fica baforando, fica fumando, até terminar, por exemplo, um grupo de 3 a 4 pessoas, 5 pessoas... Passando para o outro. Isso, exatamente, até acabar a quantidade de tabaco que está entrando em combustão ali, igual no cigarro. Só que, em vez de ter aquela quantidade de tabaco, de folha de tabaco, é muito mais, apesar de parecer uma coisa pequena, porque ele é muito concentrado, ele é chapado, ele é apertado, é muito grande. Ok, então num grupo de 4 pessoas fumando aquela sessão, quando acabam, equivale a cada um ter fumado a 100 cigarros. Cada um. 100 cigarros convencionais. Agora a gente não está mais falando do eletrônico, que não tem combustão, ele vaporiza a nicotina. No narguilé, ele tem a combustão, ele queima, faz fumaça. Então vai vir todas as 7.000 substâncias que tem no cigarro convencional. E vai porque ele tem uma grande quantidade de fumaça, vem muito monóxido de carbono. Então a quantidade por cigarro convencional passa a ser menor porque ele no final da sessão ele fumou o equivalente a 100 cigarros. E o monóxido de carbono, quando entra no pulmão e vai para o sangue, ele se liga na hemoglobina, que é a substância que está dentro da hemácia, o glóbulo vermelho, que carrega oxigênio. Então ele vai gerando uma asfixia. Por quê? Entra o monóxido de carbono,
gruda na hemácia e aí ele não solta mais. Fica impregnado. Ele não solta. Se ele está grudado ali na hemoglobina, ele respira, o ar entra com o oxigênio, mas o oxigênio naquela hemácia, naquele glóbulo vermelho, ele não liga. Então ele passa a ter uma quantidade grande de glóbulos vermelhos que estão circulando no sangue, não carreando oxigênio, mas carreando monóxido de carbono. Então é aquela asfixia pelo fumar. Porque asfixia é o quê? Você impedir a captura de oxigenação, da hematose, que o médico chama, entrar oxigênio lá no alvéolo, lá no pulmão, e aquele oxigênio passar para o sangue e ser levado para o seu dedão do pé através do glóbulo vermelho. Se ele está impregnado com uma substância, não deixa se ligar ao oxigênio, ele não tem função. É aquela hemoglobina, aquela hemácia, aquele glóbulo vermelho que está circulando no teu corpo, sem levar o oxigênio para o teu tecido. Então você vai ter um percentual, aquele cara então que fuma todo dia ou a cada 2 dias faz uma sessão, ele vai ter um percentual de glóbulos vermelhos que não leva oxigênio. É como se fosse aquele cara que tem uma anemia severa todo dia. Ele não tem o carreador do oxigênio na quantidade que precisa. Fora a combustão dos 7.000 que tem o do câncer, mas só que ele fuma muito mais, porque a cada sessão ele fuma 100. Então o risco de todas as doenças do tabaco, todas as doenças do cigarro convencional, quem fuma narguilé tem, mas em top muito mais alto, porque a quantidade que ele fuma é muito mais alta do que aquele que fuma o cigarro convencional. Agora o tal do narguilé dá problemas cardíacos, câncer então nem se fala. Quando eu postei isso no meu Facebook, na página, tem uma senhora lá que falou assim: e o pior de tudo isso, que a gente vê uma pessoa, né, fumando, a gente fala, mas por que a pessoa não acredita? Ela acha que não vai acontecer nada com ela. Aí você... Posso falar? Pode, para encerrar. Mas o meu encerrar vai demorar um pouquinho. Porque olha assim, isso está num lugar que é o nosso subconsciente. Eu vou dar um exemplo assim. Imagina que o Zequinha tem 5 anos de idade. E todo dia de manhã ele está na sala da casa dele, vendo televisão, e a mãe pede para o pai dinheiro. José, me dá dinheiro para ir no supermercado. Aí o José fala: ô Maria, você acha que eu encontro dinheiro na rua? Dinheiro não é capim. Dinheiro é muito difícil ganhar esse dinheiro. E o garotinho todo dia escuta isso. O pai, então uma informação saída do pai com emoção. É o pai que está dizendo. Todo dia ele escuta isso, repetidamente. Informação, emoção, repetido. Isso cria, até os 8 anos de idade, um paradigma, um aplicativo. Como, por exemplo, o aplicativo lá do WhatsApp, que toda vez que ele se abrir, ele vai seguir o mesmo caminho, é igualzinho. Se 10 anos seguidos você aplicar lá, abrir o aplicativo WhatsApp, ele abre sempre igual. Esse paradigma fica, porque até os 8 anos de idade, a nossa mente subconsciente ela é aberta, não existe filtro. A mente subconsciente na infância, até os 8 anos de idade, ela não diz assim, não, essa informação está certa, essa informação é errada, aquela eu quero, a outra eu não quero. Não existe. A partir dos 8 anos, então, cria-se a outra mente, em cima dela, a mente consciente, que é a que nós temos, onde eu digo para você, olha, compra esse celular aqui. Aí você olha, você pensa, o seu consciente diz, não, eu não quero esse, eu quero o outro. Porque a partir dos 8 anos de idade, a nossa mente consciente vai capturar a informação, não como era até os 8 anos, onde entrava tudo. Passa a pegar a informação do meio através dos nossos sentidos. Olfato, audição, tato. Todos esses sentidos é que nos dão a informação. Mas aí, o consciente vai passar para o subconsciente ou não, dependendo desse filtro. E só com a repetição da informação com emoção é que vai fazer outro paradigma. Então, 90% dos nossos paradigmas foram feitos até os 8 anos de idade. Então, aquela criança que, por exemplo, na minha historinha do início, virou um adulto e está sempre com cartão no vermelho, ele está sempre endividado. Por quê? Ele tem um paradigma que ganhar dinheiro é fácil ou é difícil? Difícil. Então, ele todo dia, quando ele começa o dia de trabalho, as decisões onde ele vai botar o dinheiro dele, o que ele compra, qual é o emprego que ele escolhe, ele sempre vai ter uma escolha de acordo com o paradigma sobre dinheiro que o pai deu para ele lá atrás, que de ganhar dinheiro era muito difícil. Então, ele vai estar sempre endividado, ele nunca vai progredir financeiramente. A não ser
que ele troque o paradigma. Vamos então imaginar que esse grupo tem paradigmas de autoestima muito ruim, de mágoas, de sofrimentos. Essas pessoas, quando então enfrentam situações no dia a dia, comum de todos nós, abre o paradigma. Tem um sentimento ruim perante a tal situação, vem um pensamento ruim, uma ação ruim, ela vai lá e usa alguma coisa para aplacar aquela dor daquele paradigma adquirido lá atrás, de baixa autoestima, de incapacidade, de insegurança, de medos, de mágoas, para tentar colocar algo no lugar daquela dor. Enquanto esse que fuma, que usa crack, que bate na mulher, que xinga, que não consegue ganhar dinheiro, enquanto esse que tem paradigmas que a vida dele, seja lá qual for o plano, tá ruim, ele não trocar o paradigma dele, ele vai continuar sempre abrindo todo dia o WhatsApp, que abre do mesmo jeito. Ou ele deleta o WhatsApp e põe no lugar Telegram e vai para outro lugar, ou ele daqui 10 anos está abrindo o WhatsApp e fazendo tudo do mesmo jeito. Esse é o ponto. São as mudanças de paradigmas, a grande maioria deles adquirida até os 8 anos de idade. E o pior, que nós, durante o nosso dia, as nossas ações, tudo que a gente está fazendo, isso aqui agora, trabalhar, amar, tudo, 95% das nossas ações, dos atos que o nosso corpo vai fazer, são comandados pela mente subconsciente. Só 5% das nossas ações são a mente consciente. Então, olha o poder dos nossos paradigmas. Deu medo. Não, tem que dar esperança. Exatamente, tem sempre uma esperança. Não, e mudar paradigma, a ciência descobriu caminhos espetaculares para você fazer mudanças de paradigma. Exatamente, e você pode mudar. Exatamente. Nada é impossível, É só você querer. Querer é um poder, assim diz, não é verdade? Totalmente, totalmente. Me dá um minuto. Vou aproveitar esse gancho para falar sobre asmático, que tem que usar o remédio todo dia sem parar, e aí ele usa 1 semana, 2, 4 semanas, 6 semanas, aí ele ficou um coco, ele para. Por que ele para o remédio se o consciente dele já está orientado? O médico pneumologista explicou a doença, explicou que ele tem que usar um preventivo todo dia, que aquele preventivo não pode parar, mas ele para. Se ele sabe que ele vai passar mal, que vai deixar marcas, que pode morrer, por que ele para? Aí lá atrás, quando ele era criança, antes dos 8 anos de idade, o pai, a mãe, a avô, a avó falava assim: para esse remédio, para, não fica usando muito não. Remédio, quando fica usando muito, faz muito mal, para logo. Fez um paradigma. Então, lá na infância, ele criou um arquivo onde usar remédio contínuo faz mal. Está lá no subconsciente dele esse paradigma. Quando ele acorda de manhã e vai ter que pegar o remédio para usar, abre um sentimento, faz-se um pensamento sobre o remédio, que está lá no paradigma dele de que usar remédio todo dia não é bom, a ação dele vira e não usa. Então, como que você faz para essa pessoa que tem asma tratar todo dia se ela não mudar o paradigma? Ela todo dia vai abrir aquele paradigma. E não, ó, o doutor disse, me explicou, eu sei que eu posso morrer, eu vou sofrer, eu já não estou ficando tão boa. Não, mas eu acho que não precisa não. Porque ela se sabota. Ela se sabota porque o paradigma diz para ela, ó, não use esse remédio, porque remédio todo dia faz mal. É o que ela escutou da vovó, do papai e da mamãe lá atrás. Ou troca o paradigma, ou sofre pela asma, mesmo tendo a consciência com todas as informações que o médico dá. Obrigada. Eu aproveito você porque a gente ajuda bastante. Não, é muito bom. Não, eu gosto de vir aqui porque você explica bem, as pessoas entendem bem, as pessoas gostam, elogiam sempre a entrevista que a gente faz com você. Então, espero que vocês tenham prestado bem atenção em tudo que o Dr. Igor falou, porque é uma verdade, é uma realidade. Então, mude o teu pensamento, porque você tem um poder muito grande dentro de você que você talvez nem descobriu. Né? Como você teve o poder de entrar nas drogas, você pode sair dela também. Que Deus abençoe grandemente e até a próxima. Muito obrigado. Toda a minha gratidão, me sinto honrado em estar aqui. Muito grato mesmo. Obrigado a vocês também pela audiência. Muito grato.